Na aula de hoje nós vamos aprender a massa de ninho, gente. Ela é uma massa extremamente gostosa, tanto no bolo quanto para tomar ela, comer ela pura, tomando um cafezinho. Nossa, olha, eu vou falar pra você, é uma das melhores massas que eu já comi e eu só faço aqui meus bolos com essa massa. Eu não uso outra massa base, tipo de ninho ou de chocolate, sem ser essa. Lógico que depois vem outros tipos de massa, né? Mas a minha massa base é essa daqui, que essa massa de ninho, ela é sensacional e eu não troco ela por nada. E além dela ser muito gostosa, muito saborosa, serão tipo 7 ingredientes, né, só para fazer ela, e não precisa bater na batedeira, né, não precisa ficar ali na batedeira batendo muito não. Então ela é perfeita, em 5 minutinhos vocês vão ver que tá pronta, tá? O que eu vou começar a fazer? Quando você vai fazer a sua massa, você já liga o forno, porque ela é rapidinha de fazer, tá? 5 minutinhos mesmo ela já tá pronta. Então na hora que você for fazer, você já liga o seu forno para ele ir pré-aquecendo, não precisa deixar 15 minutos pré-aquecendo. É só para ele já criar ali uma estrutura quentinha para na hora que a gente for colocar o nosso bolo, tá? Ju, nossa, eu tô aqui na correria, esqueci de acender, né? Ligar meu forno. Acende, deixa pelo menos uns 3 minutinhos ele aquecendo ali, rapidinho, com essa massa ali na bancada ou na geladeira. E aí você já deixou 3 minutinhos, você vai lá e coloca, tá? Eu não indico colocar a massa diretamente com o forno totalmente desligado. É bom sempre ele tá ali pré-aquecidinho. E 3 minutinhos já é o suficiente, tá? Então eu vou ligar o meu forno aqui. Ah, Ju, quanto que vai ser, né? Então, eu ligo ele a 180 graus, tá? E aqui, esse forno, ele é um forno elétrico, tá? Então, eu consigo controlar tanto embaixo quanto em cima. Então, vai circular ar e vai assar por igual embaixo e em cima, tá? Não vai ficar ali concentrado a maior parte só embaixo. E aí aqui no meu forno eu consigo escolher isso, ó. Tem assar convecção que chama, né? Que o que acontece? Ele tem uma turbina lá atrás que ele roda e faz o bolo, o que tiver aqui dentro assar rápido, sabe? Mais uma vez eu fui testar, logo que eu comprei ele eu fui testar para assar uma massa lá dentro. O que acontece? Quando essa turbina fica ligada, ela vem com mais potência ao ar, né? Então não assou ali uniforme, não deu tempo nem da minha massa crescer. Então a minha massa ela ficou mais compacta, tá? Então porque estava muito quente, assou muito rápido. Então ela não cresceu, ela ficou compacta. Aí tem aqui a assar tradicional. E aí aqui tem o desenho que ela assa tanto embaixo quanto em cima, tá? Então essa aqui é a que eu uso nesse meu forno. E aí se você tiver um forno elétrico aí, eu também indico já você deixar assando embaixo e em cima. Tem fornos que você até consegue dosar aqui a temperatura de cima, aqui não. Aqui nesse eu não consigo, tá? Mas eu tinha um que eu conseguia e eu sempre deixava ali a parte de baixo com mais ou menos 180 graus e a parte de cima com 100 graus. Mas isso eu fui descobrindo, conhecendo o meu forno, tá? Conforme eu fui testando, né? Porque aí eu deixei 180, 180 não deu certo naquele. Então nesse não tem essa opção e dá super certinho. Então 180 graus nessa opção aqui de assar tanto embaixo quanto em cima, tá? O meu forno, ele tem 2 grades. Se eu deixo nessa grade de cima, ele assa mais rápido. Aí se eu deixo aqui na grade de baixo, ele demora um pouquinho mais. Quando é uma massa só que eu vou assar, que nem hoje, eu deixo mais aqui embaixo, para ele assando ali um pouquinho mais lentamente. E às vezes é até um pouco mais do tempo que eu coloco, tá? Mas se eu deixar aqui na grade de cima, é 35 minutos certinho, tá? Então, já tô deixando ele aqui, esquentando, e vou começar a fazer minha massa. Vamos lá. O que você vai precisar para fazer essa massa de ninho, tá? Você precisa... Deixa eu até pegar aqui. Ó, eu uso esse copo medidor para passar essas medidas que eu tô passando aqui para vocês, tá? Então é esse copinho,
Porque aí às vezes você pergunta, ah, qual que é a xícara, né? Então a xícara é desse copo aqui, tá? Bom, então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar refinado, 1 xícara de leite em pó, pode ser leite, o que eu indico, eu vou falar pra vocês o que eu indico, tá? Eu indico ou o ninho mesmo, que é o melhor, e aí você tem que prestar atenção se ele é um leite em pó mesmo ou se ele é um composto lácteo. Por quê? Porque se ele for um composto lácteo, ele vai dar uma mudada ali um pouquinho no sabor e na textura, tá? O sabor do leite em pó mesmo, ele é mais gostoso. Mas também a mudada, assim, não é nada, nossa, que horrível, vai ficar ruim. Não, não vai. Mas prefira sempre e olha sempre se é o leite em pó. Eu uso 2 marcas que pra mim são as queridinhas, o Leite Ninho, tá? E o Piracanjuba, porque o do Piracanjuba tem um gosto muito gostoso, a estrutura, inclusive esse aqui é o Piracanjuba, tá? Então vamos lá, 1 colher de fermento, e o fermento, gente, não sei se você sabe, mas essa tampinha aqui do fermento já é 1 colher, tanto que tá até escrito aqui, ó, dentro da tampinha já é 1 colher. Então, como referência, eu uso essa tampinha cheia, tá? Então, você pode encher, você passa uma faquinha, deixa retinho, e é exatamente uma tampinha que eu uso aqui, tá? Que equivale a 1 colher de sopa, tá? É 1 colher de sopa. Vamos lá, 1,5 xícara de leite integral, 3 ovos inteiros, tá? Então aqui eles estão inteiros. E 3/4 de óleo. Aqui, deixa eu ver, mais ou menos isso aqui de óleo, 3/4, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho aqui 2 tigelas, tá? São tigelas médias, não são, nossa, grandes, né? São médias. E eu vou juntar em uma os secos e na outra os líquidos, tá? Então em uma eu vou juntar aqui a minha farinha, o meu açúcar. O açúcar, gente, eu não peneiro ele, mas se você vê que o açúcar que você comprou aí tá muito grosso ou tá com umas bolinhas, é ideal você peneirar, tá? E o leite em pó, tá? Também já posso colocar aqui o fermento, tá? Porque vocês vão ver que, nossa, essa massa eu não fico mexendo muito, então eu já vou acrescentar aqui, tudo junto, ó. Ela não é aquela massa que vai ter que bater, nossa, vai ficar incorporando, então eu posso utilizar o fermento aqui nessa parte, tá? Na outra tigela eu vou colocar o meu leite. Vou colocar o óleo. E não precisa ser exatamente nessa ordem, porque a gente vai mexer tudo, tá? Então, aqui a ordem dos fatores não altera o resultado. E os meus ovos. O ovo, se você quiser, você pode peneirar, mas também não tem necessidade, tá? Bom, juntei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mexer. Primeiro eu vou mexer os secos e você só vai mexer eles para misturar, tá? Então, o suficiente só para misturar bem aqui. Nesse momento, por mais que eu mexa, o glúten da minha massa, ele não vai estar se desenvolvendo, tá? Porque não juntou o líquido. Lembra que eu falei para vocês lá sobre a farinha? Que o glúten, ele só vai se desenvolver na hora que ele entrar em contato com o líquido. Então, na hora que eu colocar o líquido, se eu ficar lá mexendo, sem parar e colocando ali força, aí vai desenvolver o glúten e aí você não vai ter uma massa tão fofinha e tão gostosa. Ela fica um pouquinho mais pesada. Se você viu que sua massa ficou mais pesada, não ficou tão fofinha, você já sabe que ele desenvolveu um pouquinho de glúten. Ó, tá vendo? Misturou bem, ó. Misturou muito bem. Agora eu vou misturar aqui o líquido. Então, também a mesma coisa, mistura bem.
agora, misturou bem o líquido, você vai vir com os secos e vai adicionando e você, no líquido, e já pode ir mexendo conforme você vai adicionando, tá? Ó. E aí, ó, é só deixar... Mexe até vocês verem. Eu vou mudar aqui a câmera um pouquinho de posição para vocês verem essa massa aqui rapidinho. Ó, então aqui, ó, tá vendo, ó? É até você ver que dissolveu tudo. Você vai conseguir enxergar se ficou bolinha ou não, ou de massa mesmo, ou de açúcar, tá? Pronto, é isso, gente, ó, você mexeu, você misturou, eu indico você ir adicionando o seco no líquido, você pode até inverter, mas assim fica mais fácil, porque na hora que você tá adicionando aos poucos, você já vai dissolvendo, tá? Então aí isso faz com que você não fique mexendo muito ali a sua massa, tá? Ó, tá vendo? Já tá, não tô achando aqui, tô até passando aqui o fouet. Não tô achando mais nada aqui de grânulo, nem de açúcar, nem de farinha, nem de nada, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Tiro aqui o fouet. E eu vou passar agora a espátula. Por quê, ó? Eu vou passar pegando lá embaixo, porque às vezes, dependendo da tigela que você usa, fica alguns cantinhos sem pegar ali. Então, aí eu dou mais uma mexidinha com a minha espátula, tá? Ó, mexo bem. Pode ver que eu tô mexendo devagarzinho, delicadamente, tá? Então, a massa está pronta, é isso. E agora vamos colocar ali na assadeira. E aí, gente, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha assadeira. Essa minha assadeira, ela é de 30 centímetros de diâmetro, tá? Eu gosto de assar nela porque ela é grande. Na hora de cortar os mini bolinhos, ali fica mais fácil, né? Eu consigo ali cortar um pouquinho mais fácil, não fica mais tão compacta. E pra assar aqui uma receita é perfeito, porque ela fica ali, tipo, numa altura ideal. Agora, se eu fosse colocar numa de 25, também posso colocar a receita inteira. Se eu for colocar numa de 20, aí você divide a receita, mais ou menos até aqui de massa para cada assadeira. Ah, vou colocar numa de 15, então você vai dividir em 3 assadeiras, mais ou menos aqui uns 2 dedinhos, para ficar mais fácil para vocês entenderem, uns 2 dedinhos de massa, tá? Você pode pesar também, se você achar que vai ficar melhor. E aí, ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar o desmoldante, mas você também pode usar um papel manteiga. E aí, para você usar o papel manteiga, é só você cortar ele certinho, redondinho no fundo. Bom, coloquei o meu desmoldante. Eu gosto de usar sempre uma assadeira baixinha aqui, para não vazar nada de massa, às vezes acaba vazando. Então, para não vazar nenhuma massa aqui embaixo, eu coloco isso daqui, tá? Só vou dar mais uma mexidinha aqui e pronto, já vou colocar aqui na minha assadeira, tá? Ó, aqui ele ficou exatamente com uns 2 dedinhos, tá? Então agora eu vou colocar no meu forno e eu vou colocar na parte de baixo. Opa! Eu vou colocar aqui no meu forno e eu vou colocar na minha parte de baixo, tá? E aqui o meu forno ele já tem o timer, tá? Mas se o seu não tiver, usa o timer do celular ou coloca um alarme para despertar. O mínimo que ele tem que ficar é 35 minutos, tá? Então, você coloca lá, 35 minutos. Opa, 35. Coloquei 35 minutos Coloquei 35 minutos, né?
Ai, abri meu forno, não tá pronto, vai lá e deixa mais um tempinho, deixa mais 5 minutinhos, até você ver que a sua massa realmente ficou pronta, toda assadinha ali. E como é que eu sei, Ju, que a minha massa ficou pronta? Você vai espetar ou um palito de dente ou uma faquinha. E a sua faquinha ou palito de dente tem que sair limpinho, tá? E em cima você vai ver também que o bolo ele tá totalmente assado, mas tem que sair limpinho, porque se sair uma sujeirinha ali, você sabe que ainda tem que deixar mais um tempinho. Outra coisa, gente, não deixa o seu bolo, não abre, né? Não abre aqui seu forno antes de 30 minutos. Por quê? Se você abrir seu forno, ali o seu bolo ele ainda não vai estar totalmente estruturado, totalmente preparado antes dos 30 minutos. Então ele precisa desse tempo. Se você abre antes, o seu bolo ele vai afundar, tá? Porque ele tá crescendo, tá criando a estrutura dele. Na hora que ele tá ali criando, você vai lá e abre. Ele vai desmoronar? Então aí é o momento que às vezes o seu bolo cria um buraco, que ele, né? Porque ele tava se desenvolvendo, né? E você foi lá e quebrou a estrutura dele. Então por isso que muitas vezes o bolo ele fica com aquele buraco no meio, tá? Então é isso, eu vou deixar aqui assando o meu bolo e aí eu já mostro pra vocês na hora que tiver pronto, tá? Olha só, gente, ó, acabei de tirar do forno, ó, minha faca saiu limpinha, tá vendo? Ó. E aí, essa massa aqui, como eu deixei na grade de baixo, lembra que eu falei pra vocês? Eu deixei 40 minutos, então coloquei 5 minutinhos a mais. Mas olha só como ela fica. Eu já deixei ela aqui na minha base, na minha bancada, eu coloco aqui, tipo, dois negocinhos desse de madeira, que é tipo aquelas... Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque aí não fica em contato direto, ó. Tá vendo? Assim. E tenho também as gradinhas de ferro. Opa! Ó, tem essas gradinhas de ferro também, tá? Então, eu vou esperar esfriar. Depois que esfriar, aí eu tiro aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó, a minha massa, ela já esfriou. E uma coisa que eu fiz, e é muito importante vocês saberem, tá? Deixei ela esfriando, mas nunca deixa... pode colocar isso quente mesmo, porque sempre você tem que proteger a massa quando ela tá esfriando, tá? Então, eu sempre coloco papel toalha em cima, assim, ó, pra proteger, pra não vir nenhum bichinho nem nada. Nunca coloque pano de prato, tá bom? Porque o pano de prato, ele pode ali cair alguma sujeirinha, cair qualquer pelinho, ou até, sei lá, né, às vezes o marido viu, foi lá, enxugou a mão, né? Então nada pode ter contato ali com o seu bolo. Então aqui é uma coisa que nossa, gente, olha, se o pessoal de papel toalha me patrocinasse, eu já ia estar muito feliz, porque realmente a gente usa muito aqui, tudo é com papel toalha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de higiene, tá? Então, ó, vou tirar aqui, ó, tá vendo? E eu vou passar uma faquinha aqui em volta, só pra desgrudar tudo, bem rente aqui com a minha forma, tá? Passei a minha faquinha em volta. O que eu vou fazer? Aqui na minha bancada, tá bem limpinha já. Aqui na minha bancada eu vou abrir um papel manteiga, um plástico filme, perdão. Como esse bolo é um bolo grande, eu vou ter que abrir 2 vezes para ele ficar bem larguinho, tá? Para cobrir todo o meu bolo. E aí a segunda eu pego um pouquinho desse aqui ainda para um já grudar no outro.
ali os dois. E agora sim eu vou colocar o meu bolo aqui, tá? E aí aqui, ó, tá vendo que, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, mas aqui grudou um pouquinho. Então, por isso que eu sempre coloco aqui, ó, tá vendo, ó, pra não ficar caindo nada de sujeira mesmo no meu forno e tudo mais. Então eu sempre coloco. E aqui, gente, quer ver? Eu vou mudar um pouquinho a posição da câmera para mostrar para vocês essa massa. Então aqui a massa, gente, ó, pode ver que a lateral dela tá bem branquinha, tá vendo? E ela é uma massa onde você vê, ó, eu vou apertar, ó, ela é bem fofinha, tá? Ela é úmida, pra comer pura, ela é deliciosa pra tomar aquele cafezinho, sabe? Porque ela é muito saborosa. Tá? E ela é muito bem estruturada também, até para trabalhar com bolos em pasta americana, tá? Ela aguenta recheio firme. E aí, gente, o que você vai fazer? Você já vai aqui, ó, pegar esse plástico filme e vai cobrir aqui direitinho, tá? Então, o plástico filme, ele tem que estar sem bolha de ar, tá? E tá cobrindo tudo muito bem. Tira todo o ar aqui, tá? Prontinho, ó, já embalei bem aqui a massa, desse jeito aqui eu já posso pôr no congelador, mas você também pode pôr mais um ou até dentro daqueles saquinhos de mercado, tá? Porque para o congelador, quanto mais protegido, melhor. Geralmente, que essa massa aqui ela não vai para o congelador, mas geralmente quando ela vai, eu dou mais uma volta no plástico filme, tá? Seguinte, você pode congelar essa massa tranquilamente. O prazo dela no congelador é 90 dias, tá? 3 meses. E aí você, que nem eu falei pra vocês, passa mais uma vez o plástico filme ou então coloca naquele plástico, sabe aqueles saco plástico, né, que a gente coloca a fruta, daqueles lá também, mas sempre antes com o plástico filme, tá? E aí você, pra descongelar, você tira, você pode ou descer pra geladeira, deixar umas 2 horas na geladeira, ou pode deixar em temperatura ambiente também, não tem problema nenhum, tá? E aí depois que descongelar totalmente, aí você pode usar essa massa aqui, tá? Vou mostrar depois pra você em outra aula como é que eu corto, a grossura dela, tudo certinho, tá? Mas isso daqui já é tema para outra aula. Então, acho que sobre a massa é isso. Qualquer dúvida que vocês ficaram, comenta, deixa aqui embaixo no vídeo, tá? Que aí ou eu ou a equipe entre em contato com vocês. E agora vamos fazer a massa de chocolate, que é super deliciosa.